A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro de todo o Brasil, ficando atrás somente da gigante Vale do Rio Doce. De olho no mercado de commodities e na parte de mineração, que é extremamente lucrativo em alguns momentos, principalmente com a subida do preço do minério de ferro, muitos investidores têm apostado na CSN Mineração, buscando tanto valorização quanto alguns dividendos quando a empresa tiver grandes lucros. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre a empresa, mostrar para vocês algumas notícias, a atuação e também perspectivas sobre o futuro dela. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa. A empresa vem sendo listada na Bolsa Brasileira como CMIN3 ou CSN Mineração SA desde o ano de 2021 e desde então ela veio tendo altos e baixos, tendo uma cotação aqui no seu topo próxima de R$ 8,00 e chegando a cair, inclusive muito próxima dos R$ 13,00 de cotação. Agora, nos últimos tempos, ela deu uma estabilizada, ficando ali na volta entre R$ 5 e R$ 4,00 de cotação. Então a empresa já sofreu aí com muitos altos e baixos, e realmente, considerando que ela é uma companhia mineradora focada no ferro, e essa commodity também sofreu por altos e baixos aí nos últimos tempos, então é totalmente justificável a empresa ter essa oscilação. A empresa é cotada hoje então a R$ 4,59, teve nos últimos 12 meses uma valorização de cerca de 12%, negociada a um PL de 9,23 e um PVP perto de 2,1. Então, a empresa pode estar considerada aqui por muitos investidores um pouquinho esticada em relação aos seus múltiplos, mas olhando para os dividendos, nos últimos 12 meses, ela distribuiu quase 20%, simplesmente um valor muito grande em comparação com outras empresas da Bolsa Brasileira. Vamos agora dar uma olhadinha no site de RI da empresa e entender um pouquinho mais sobre a atuação e também sobre a sua controladora. Então, pessoal, a CSN Mineração tem por trás da sua atuação o controle da gigante brasileira da parte de siderurgia e mineração, conhecida como CSN, que é simplesmente a controladora aqui da empresa que detém um total de cerca de 80% de todas as ações ordinárias. E a atuação da CSN Mineração também ficava há algum tempo abaixo da CSNA3, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, até que a empresa veio se tornando uma espécie de holding no mercado brasileiro e ela começou a se dividir em alguns negócios diferentes. Então, atualmente, pessoal, a Companhia Siderúrgica Nacional tem abaixo do seu portfólio vários negócios muito interessantes, como, por exemplo, a parte de siderurgia, que é um negócio que vem buscando a internacionalização, ou seja, a maior quantidade de exportação. Ela vem também com a parte de mineração com a CSN Mineração, que vem buscando uma expansão. Vem também com um ponto muito interessante, que é uma expansão aqui na parte de cimentos com um potencial IPO futuramente também, ou seja, abertura desse capital aqui na parte de cimentos na bolsa. E vem também com outras frentes, como a frente de logística, com portos e também ferrovias, além da parte de energia, onde a empresa tem alta produção, mas pode também começar a vender energia ao mercado brasileiro. Então, reparem aqui que desses negócios extremamente variados, nós temos uma controladora muito grande e com muito conhecimento do mercado brasileiro por trás, que é justamente a holding CSNA3. Essa controladora vem também com vários negócios muito diferentes na parte de inovação para melhorar cada vez mais os seus negócios. Então, no caso da CSN Holding, ela tem o seu principal foco na parte de siderurgia e também de mineração, trazendo as suas inovações. E a empresa vem também com desenvolvimentos de várias tecnologias e projetos diferentes. Eu já falei em um outro vídeo sobre isso para vocês, pessoal. Eu vou estar deixando aqui, então, um vídeo focado na CSN aqui no card acima, caso vocês queiram conferir. Mas focando aqui, então, na CSN Mineração, a empresa vem buscando cada vez mais a parte de crescimento e qualidade na sua atuação. E nós podemos ver que ao longo do tempo ela vem buscando expandir então as suas expectativas e atuação no mercado global, vindo com um mercado bastante equilibrado aqui nos últimos anos. Mas claro que o mercado foi muito volátil nos últimos anos, nós tivemos questão de pandemia, tivemos questão de crise, vamos ter provavelmente uma recessão ali para o final de 2023 e devemos ter uma economia global se recuperando só lá para os anos de 2024 e 2025. Então podemos ver aí que a parte de minérios e também de commodities é muito afetada, principalmente pela China com as suas grandes obras de construção imobiliária, mas também pelo consumo de vários outros países que acabam afetando, no fim das contas, a CSN Mineração. Então reparem aqui que o minério de ferro teve uma alta muito explosiva, principalmente no ano de 2021, ali mais para o meio do ano, chegando a um preço de quase $250. E obviamente que isso foi passageiro, então a companhia conseguiu lucrar muito nessa janela, mas agora o minério de ferro veio tendo uma correção, veio tendo uma queda, e consequentemente a CSN, que teve um grande lucro e vai distribuir por isso grandes dividendos, deve ter uma baixa um pouquinho também para os próximos anos. E isso aqui acaba entrando exatamente naquele ciclo de commodities, tá, pessoal? Então o que acontece é que o mercado global vai tendo mudanças nos seus ciclos,
As commodities vão andando conforme a economia global vai andando também, e por isso é muito importante que o investidor consiga se posicionar principalmente no período de baixa, como por exemplo aqui no começo de 2020, e consiga aproveitar grandes altas. Mas justamente a grande dificuldade é se posicionar no momento certo, porque a economia global está sempre mudando, nós sempre temos aí alguma novidade no cenário global, e por isso traz uma grande dificuldade ao investidor que prefere aí a questão das commodities. A empresa focada na parte de mineração vem vindo com grande foco também na sua otimização em busca de novas alternativas para maximizar os seus retornos. Então reparem aqui que ela vem com grandes investimentos para os próximos anos, numa média de cerca de 2,7 bilhões ao ano. Esses investimentos e principais projetos vão começar a ter o seu startup só lá no final de 2024, então a partir do ano de 2025 a empresa vai começar a aproveitar um pouco mais os resultados dos seus investimentos. E com isso a companhia, que já vem atuando no Brasil desde o ano de 1910, vem tendo um grande crescimento ao passar dos anos, vem fazendo evolução aqui na sua atuação, tendo então os seus processos distribuídos em alguns estados do Brasil, principalmente ali no Sudeste e também no Norte. Uma olhadinha agora nos valores de fechamento do primeiro trimestre do ano, nós podemos ver que a companhia teve uma pequena baixa aqui na sua produção. Eles explicam que isso aconteceu justamente por uma sazonalidade no período, a empresa teve aí um período de menos chuvas, o que acabou afetando o seu processo de mineração, mas os seus estoques vieram aumentando, o que é excelente, e ela vem então preparada para ter um bom posicionamento nas suas vendas. E eles destacam aqui que na parte de estoques, o principal problema enfrentado na sua linha férrea final do trimestre acabou impedindo um maior volume de vendas ainda, o que trouxe, portanto, uma redução nos estoques da empresa que não veio num crescimento tão forte assim como foi lá no ano passado. Em relação às suas vendas e também receita líquida, a empresa veio aqui num grande crescimento ao longo de todo o ano de 2022. Foi então um ano extremamente lucrativo, com aumentos no seu volume de vendas, mas agora, com a recessão batendo na porta, a empresa já começa a sofrer aqui um pouquinho das consequências. Ela veio então tendo uma queda na sua receita aqui no quarto tri do ano já, além de toda aquela questão da sazonalidade também que eu já falei para vocês em relação às chuvas e também a parte do transporte ferroviário. Mas aqui, olhando para a receita líquida que a empresa teve, ela veio com uma queda aqui no quarto trimestre de 2022, mas já veio tendo novamente uma subida em relação à sua receita líquida, puxada principalmente por uma pequena melhora em relação ao preço de minério de ferro verificado ao longo de todo esse trimestre. Em relação ao EBITDA que a empresa vem apresentando, ela teve então uma queda lá no ano de 2022, mais para o final do ano, veio com 2021 muito forte que puxou bastante a sua margem ajustada para cima, mas agora vem com uma estabilização, conseguiu inclusive aumentar um pouquinho o seu EBITDA frente ao quarto tri de 2022, mas por uma questão de aumento de custos veio com uma margem EBITDA ajustada um pouquinho menor em relação ao que foi o quarto tri de 22. No fim das contas, nós não temos um comparativo histórico tão grande em relação à CSN Mineração para trazer aqui para vocês os dividendos da empresa. Então, principalmente no ano de 2021, a empresa teve um resultado excelente, principalmente pela subida aí do preço do minério de ferro no mercado. Isso acabou impactando muito os dividendos que a empresa entregou em 2022 pelo seu fechamento do ano e provavelmente vai ter algum impacto também no ano de 2023. Provavelmente ela vai distribuir sim nesse ano um dividendo menor, mas deve ser um dividendo ainda acima de 6%, o que é muito interessante para vários investidores. Já em relação ao seu fluxo de pagamento, ela não é uma empresa que tem muita constância e também muita recorrência em relação aos seus pagamentos. Podemos ver aqui vários anúncios, mas são todos eles feitos aí na mesma data, então anúncios de dividendos e JCP numa data conjunta, buscando tanto o pagamento ao investidor quanto também uma redução nos custos da empresa pela parte tributária, mas por esses motivos talvez a CSN não seja a empresa certa para o investidor que busca uma grande recorrência em relação aos seus pagamentos. Mesmo sendo uma empresa muito recente no mercado brasileiro, ela já tem um valor de mercado muito alto, justamente porque ela é uma empresa muito grande, existe com a sua atuação há muito tempo no país e por esse motivo tem aqui um valor de mercado de cerca de 25 bilhões de reais. Para o investidor que pensa na parte de commodities, investimentos em minério e tudo mais, olhando aqui do ponto de vista histórico para as concorrentes da CSN, que são a Vale 3, a gigantesca mineradora brasileira, e também outra empresa que é mais recente aqui no mercado, a Aura 33. Então, olhando de um ponto de vista histórico, realmente a Vale tem uma grande dominância frente às outras, porque é uma empresa que já atua há várias décadas no país e é uma empresa líder não só no Brasil, mas também em todo o mundo na parte de mineração, principalmente na parte de minério de ferro. Pegando uma janela de tempo um pouquinho mais curta em relação à atuação dessas empresas, nós podemos ver
que mesmo nesse sentido, a Vale também mostra uma grande dominância e uma lucratividade melhor no mercado, vindo mesmo com as suas variações acima das suas concorrentes na maior parte do tempo. E outro detalhe muito interessante é que, comparando essas empresas, a Vale também leva em praticamente todos os quesitos. Na parte de múltiplos, principalmente em relação ao seu PL e também PVP, ela leva com grande folga, ainda mais considerando o tamanho e dominância da empresa. E somente aqui a CSN Mineração leva na parte de dividendos pagos aos acionistas, e a Aura leva num PVP um pouquinho menor aqui do que a Vale, ficando ali só 0,09 abaixo do PVP da Vale. Mas se formos levar em conta a parte de margem EBITDA, endividamento, ROI, ROIC e também crescimento de receitas e lucros, nós podemos ver que a Vale tem aí um histórico muito bom e uma atuação realmente de excelência frente a outras empresas mineradoras do mercado. Então eu tô querendo dizer que vale mais a pena investir em Vale do que em CSN Mineração? Não, pessoal, eu tô dizendo que nesse momento, talvez em relação aos múltiplos, a Vale valha mais a pena. Mas realmente a CSN é uma empresa que não tem um histórico tão grande, ela vem fazendo investimentos e se esses investimentos virarem em algo bom para a empresa, nos próximos anos ela pode vir com um grande crescimento na sua receita. E vale lembrar também que em relação a essas empresas de commodities, a variação do preço do minério de ferro no mundo é um ponto decisivo e provavelmente se essa commodity vier numa grande subida, caso o investidor tenha qualquer uma dessas ações, ele vai conseguir ter um grande lucro nesse sentido. Bom, esse foi um geralzão sobre a CSN Mineração, então muitos investidores ficaram muito impactados aqui, principalmente pelo grande dividendo que a empresa pagou, e geralmente como o investidor brasileiro é um pouco olhudo, ele vê esse grande pagamento e já começa a pensar que isso é algo recorrente, que a empresa está muito barata, mas não é o caso. A CSN teve o ano de 2021 e começo de 2022 muito bons, mas agora com a queda do preço de minério de ferro, ela vai ter uma redução nas suas receitas e consequentemente no seu dividend yield distribuído também. Ainda assim, é uma empresa que tem um histórico muito bom no Brasil, não na bolsa, mas em atuação no Brasil sim. É uma empresa lucrativa e por isso pode ser uma oportunidade muito interessante ao investidor que gosta dessa parte de minérios e também de commodities. Eu particularmente não tenho empresa, não gosto das empresas que atuam aqui nessa parte de commodities. Eu tenho somente a Vale aí, indiretamente pela Cosan, portfólio dessa holding aí que é a Cosan, mas eu não teria Vale diretamente, eu confio no caso na escolha da Cosan sobre essa ação e outras também. Mas como no geral a minha carteira é mais focada na parte de recebimento de dividendos, a CSN Mineração não tem espaço, assim como outras mineradoras diretamente, por isso eu não tenho ela. Mas é claro, isso depende do perfil e da estratégia de cada investidor, a empresa não é ruim de forma alguma e eu gosto bastante dela como atuação, mas não tenho ela porque ela está fora da minha estratégia de investimentos. Mas bem pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixem aí nos comentários, vocês têm CSN Mineração na carteira, gostam da empresa ou vocês não gostam dela por algum motivo? Então caso esse vídeo tenha sido útil para vocês, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal. E é isso, um abraço para todo mundo, tchau tchau.